extra detalhes de rotina da aula, atividades que vocês fizeram relacionadas ao conteúdo, tá? Obviamente não está um total, né? Porque vocês só veem e fazem atividades, a revisão não é um passo obrigatório, né? A obrigatoriedade que a gente tem é a correção da prova, então assim, é um quebra-galho, né? De conteúdo alto nível que vocês deveriam se nortear para estudar. Dentro aí das páginas, a gente produziu até a página 13 da apostila e fizemos atividades aí dentro do dia a dia das aulas. Então, assim, é em cima disso que eu faço prova. Aqui é uma orientação e cada um desses tópicos aí teve uma aplicação mais incisiva, certo? Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu prefiro começar, se vocês me ajudarem, eu não vou brincar, né? A gente tem que entender e se recordar aonde está inserido, ou aonde está inserida a modelagem de sistemas de informação no nosso contexto. Imaginem aí, então, um projeto, tá? Um projeto de software. Quando eu falo isso, é um projeto onde eu vou ter um desenvolvimento em uma linguagem operacional aí, uma linguagem de sistema de informação, e vou ter uma base de dados atrelada, e isso vai ser implantado para suportar alguma área ou mais de uma área da TI. Então, é um projeto de desenvolvimento lógico. Então, ó, ao contrário do planejamento estratégico, para a gente se familiarizar com a coisa e inserir uma ideologia de conceito, toda organização, ou a grande maioria das organizações, possui uma área ou um departamental voltado à tecnologia da informação. Isso é obrigatório. Existem empresas que terceirizam essa estrutura praticamente em 100%, ou seja, possuem a área de tecnologia da informação 100% terceirizada. E fazem uso da informação já transformada em tecnologia apenas como suporte. O que eu estou querendo dizer? Existem empresas que usam toda a sua estrutura da TI terceirizada. São aquelas empresas que possuem lá vários consultores internos, ou as pessoas sequer estão internalizadas, possuem uma área de hospedagem virtual ou não virtual dos servidores, possuem uma estrutura toda terceirizada. Então, a gente tem, na sua grande maioria, a gente costuma representar essa estrutura assim, onde esse segundo triângulo aqui, que está dentro do comigo, pode ou não ser terceirizado. No que isso vai mudar no nosso universo? Em praticamente nada. Porque o que importa para a gente é o pequenininho. Modelagem de sistemas de informação. Quer dizer que dentro da TI eu tenho toda uma estrutura de infra, de gerenciamento de projetos, de desenvolvimento propriamente dito, tá? Toda uma estrutura que envolve várias de teste, de homologação, de pós-produção, de suporte, de gestão de serviços, que vocês conhecem como IT, né? Gerenciamento de serviços, de governança da TI. Eu tenho toda uma estrutura dentro desse triângulo que está em Monte Rosa, e uma dessas estruturas tange a modelagem de sistemas de informação. Modelagem de sistemas de informação é olhar um modelo desde o físico até o lógico de uma proposta ideal
para organizar o seu sistema, o seu fluxo de sistema de informação. Então, é um modelo, é uma proposta, tal como é o ML para processos de desenvolvimento de software. Modelagem de sistemas de informação é uma proposta, ou seja, um modelo proposto que te norteia a usar boas práticas para desenvolvimento de sistemas bem integrados. Então, todo modelo que a gente vai utilizar ou vai aprender são técnicas voltadas para um desenvolvimento de sistemas de informação com melhor qualidade. E aqui dentro a gente tem um monte de coisa, né? Quando a gente fala de modelo, a gente olha só o SI, sistema de informação. Quando a gente vai olhar enquanto a programação ou desenvolvimento, né? A gente vai olhar bancos de dados, a gente vai olhar estrutura de dados. O que mais que a gente vai olhar? Tudo que está voltado para um software. Modelos, vários modelos voltados para um desenvolvimento de qualidade. Testes, modelos de testes. Modelos de implantação. Quer dizer que a gente não olha nada de onde surgiu a ideia do negócio de modelagem de sistema de informação. A gente parte do suposto de que tudo já está definido e que existem várias metodologias, vários modelos, para o desenvolvimento de um software de qualidade. E a gente começou mais ou menos que voltado à programação. O nosso começo foi o princípio de quê? Que foi duas técnicas que a gente observou aí, que são as técnicas de elicitação de requisitos e as técnicas de entendimento de tipo de projetos existentes. Então a gente começou antes de chegar no sistema. Por que disso? Porque até que vocês entendam toda essa estrutura de conceito, vocês precisavam saber o que é um projeto de software. Então foi aí que a gente começou aqui, ó. Depois aqui bem identificado daqui para cá, nessa parte da lousa. A gente ficou em quê? Tipos de projeto de software. É uma tabelinha aí, onde a gente tem aí os tipos de demanda, certo? Evolutiva, adaptativa, extra-produção, os tipos de projetos existentes. A gente ficou nessa parte. E a gente usou uma análise de alto nível, como técnico, conteúdo, entender algumas técnicas de elicitação de requisitos. O que é elicitação? O que é elicitação de requisitos? É o entendimento, a interpretação da necessidade do software que irá surgir. Então, o que a gente fez? Entendeu algumas técnicas, certo? A gente até exercitou algumas entrevistas, questionários, a gente fez simulados aqui de brainstorming. Então, vocês precisam revisar aí quais são elas, para que cada uma se aplica, tá? E também revisar os tipos de projeto. É importante saber linkar, que nem a gente fez uma atividade em sala para o tipo de projeto X, quais são as técnicas que a gente consegue utilizar da melhor maneira. Lembrando que todas as técnicas podem ser utilizadas dentro de um projeto. Foi a conclusão final que a gente chegou. Certo? Então, nessa etapa aqui, ó, projeto de software, a gente abriu o entendimento desses itens aqui. Outros 3 itens que nos fizeram suportar o nosso nível de capacidade de entender o projeto, né, que é muito básico, foram definir o escopo, limites, nada mais que isso. Escopo é definir o limite
do nosso projeto, até onde vai a nossa necessidade de desenvolvimento e até onde não vai a nossa necessidade. Ou seja, eu defino tudo que vai ser feito e defino o que eu não vou fazer dentro desse universo, que a gente chama de não expor. Riscos. A gente também mapeia dentro desse universo quais são os riscos possíveis de acontecer dentro de um projeto de software. Dentro da atividade que vocês fizeram aí, não sei se vocês se recordam, eu pedi 2 universos. Uma parte totalmente voltada para planejamento estratégico, que a gente vai falar daqui a pouco. E no final, eu pedi o quê? Que vocês olhassem do ponto de vista de um projeto, escolhessem uma das opções lá dos cenários de dentro de um caso de uso e criassem uma técnica de licitação. A maioria de vocês conseguiram fazer o quê? Utilizar essa mesma ideologia, mas fizeram apenas de projeto. Não entenderam a segunda parte, que eu vou tentar focar aqui, porque eu já corrigi alguns. E eu preciso que vocês entendam essa separação. No dia que eu perguntei se todo mundo conseguia enxergar separado, pelos trabalhos eu vi que a maioria dos grupos não enxerga separado. Modelagem de sistemas de informação, eu só olho do desenvolvimento do software para dentro. Eu vou olhar como vão ser as telas, qual vai ser a interação dessas telas, quais são os tipos de comando que essas telas vão utilizar. Então, a gente precisa ter esse entendimento de modelar o sistema, desenvolver o sistema através de metodologias que a gente vai aprender nesta aula. Tá? Professor, então você vai ensinar a desenvolver o sistema? Não, eu vou ensinar quais são os melhores métodos de se desenvolver o sistema de qualidade. O primeiro que a gente precisa aprender é entender do que se trata o sistema que vai ser proposto. Qual é o método para entender esse sistema que está sendo proposto pelo cliente? É isso aqui. Entender o tipo de projeto que ele está pedindo ou demanda. Entender quais são seus requisitos, ou seja, quais são as necessidades desse projeto. Mapear seu escopo, mapear as premissas e mapear os riscos. Quando eu estou falando disso eu preciso que seja desenvolvido um relatório em front-end de tela, ou seja, eu não quero que só imprima, preciso que seja criado um front-end no sistema. Todo mundo se lembra do front-end? Eu preciso que seja mapeado um front-end onde eu vou conseguir consultar e imprimir todos os clientes do banco que são clientes adimplentes. Então, como é que seria essa estrutura? Primeiro, eu tenho que entender essa necessidade. Eu já sei o quê? Que só quero os adimplentes. Como é que eu preciso descobrir mais coisas para eu conseguir chegar na tela? Porque o meu objetivo é fazer a tela, é o front-end. Tá? Então, o que eu preciso saber desse cliente? De quanto em quanto tempo ele vai querer saber essa informação? Se ele vai querer saber essa informação por agentes, já que eu sei que é um banco. Se ele vai querer saber quais dados, conta, CPF, que tipo de adimplência o cara tem, se é uma adimplência de crédito pessoal, uma adimplência de cartão de crédito, uma adimplência de conta corrente. Tudo isso que eu estou falando, como é que eu descubro? É através do que eu descubro? Oi? As entrevistas, o brainstorming, existe um nome para isso, né? É através de quê que eu consigo saber disso? Da gestão de requisitos. Então, a gente já entendeu que nunca vai existir alguém que vai chegar no programador
Ainda que exista e ele chegue e conte a história, ele já está fazendo uma técnica de licitação de requisitos. Ele vai bater numa porta, dentro de uma sala de TI, e vai começar a contar uma história da necessidade dele. Ele está fazendo uma técnica de licitação de requisitos. Não está documentada, não está organizada, não está pautada no modelo da empresa, não está nada disso. Mas ele está fazendo uma técnica. E qual é o método principal para esse desenvolvedor conseguir fazer essa correção? Perguntas, entrevistas e cenários. Também rebater aquilo com técnica de licitação. Como? O cara chega todo desesperado querendo resolver esse problema. Olha, eu preciso de um relatório que saia todos os clientes e adimplentes da agência 237. É urgente. De qual modo? De qual agência essa estrutura está relacionada com a base? Já existe esse front-end, eu vou fazer dentro de um sistema existente, eu estou fazendo isso novo. Uma vez que eu consiga trazer, você me disse o que você quer, mas em que formato? Quais são as disposições dos campos que você quer? Qual é a sua necessidade? Você quer como? Você tem ideia de como é esse relatório? Conta para mim. Eu não preciso disso para fazer sistema. Se não fizer isso, não vai fazer sistema. Entende? A gente está nessa... Para a gente conseguir chegar aqui, entender melhores metodologias de desenvolvimento, saber o que é um Scrum, saber o que é um partner dentro do Java, né? O que é um padrão dentro do desenvolvimento Java. Antes de saber qualquer coisa dessa, precisa conseguir entender a necessidade do cliente. Então é daí que parte. Depois eu preciso saber quais são os riscos de não apresentar o CPF nesse relatório. Eu estou falando um risco de sistema. Se eu não trouxer o campo CPF que o cliente me pediu, qual vai ser o impacto para ele? Se eu não trouxer o campo nome completo, qual vai ser o impacto? Porque numa técnica de licitação ele me disse as necessidades dele. E aí eu começo a mapear os riscos. Se eu não fizer de uma forma, se eu não fizer de outra forma, qual vai ser o impacto para você? Como que vai ficar esse seu relatório se eu não fizer do jeito que você está me pedindo? Você está me pedindo em Excel e eu te entregar esse relatório em Word. Você está me pedindo esse relatório com 50 informações e eu te entregar 39. São esses tipos de riscos, inclusive, que eu estava pedindo lá de uma das telas que vocês deveriam escolher. Isso é risco de sistema. Risco do projeto é outra coisa. A gente está falando de modelagem de sistemas de informação. Então, toda vez que a gente falar de modelagem de SI, a gente está falando do software para frente. Já tem uma necessidade, o que vamos fazer? Está todo mundo entendendo agora? Porque eu já consegui ver que nem todo mundo entendeu. Perfeito? Premissas. Para que eu consiga mapear os clientes, uma perguntinha básica, tá? Para eu conseguir mapear todos os clientes adimplentes de uma base de dados, o que precisa ter, no mínimo, para eu conseguir extrair essa informação? O que precisa constar nessa base de dados para eu conseguir fazer esse relatório? Eu tenho que ter essa informação lá, eu tenho que ter os clientes, eu tenho que conseguir medir a adimplência deles. Mas a adimplência do quê? Em que segmento? Quem tem que me dizer isso? Para eu conseguir trazer essas informações, é com premissa que o cliente defina qual é o tipo de segmento que ele quer validar a adimplência dele. Para que eu consiga mapear e trazer nome, CPF, segmento e valor de adimplência, eu preciso que nome, CPF e valor de adimplência estejam cadastrados na base de dados. Por quê? Se essa informação não estiver lá, eu vou trazer um relatório vazio, nulo.
o lobo nada, né? Então é isso, tá? Escopo é entendimento dessa necessidade. Ele quer, é muito vago eu virar para vocês e falar assim, eu quero um sistema com um relatório de clientes e inadimplentes. É muito vago. Dentro de um banco é muito vago isso. Porque existem muitas segmentações, existem muitas medições, existe uma infinidade de informações. Então, é meio que óbvio que quando eu der uma situação para vocês dentro da prova, tão como foi dentro do trabalho, vai ser uma situação engessada. O sistema era de quê? Era um sistema de quê o sistema do trabalho de vocês? De compras, né? A gente tinha um módulo lá, um diagrama de compras. Vocês tinham que fazer a modelagem de sistemas de informação de uma dessas possibilidades aqui do sistema. Quais eram? Dos cadastros, do registro de lançamento, da solicitação de relatórios e o verificar gráficos eu não pedi. Qual era o universo dos cadastros? A gente tinha lá 4 tipos de cadastros. Clientes, produtos, cidade e estado. Quando eu peço uma técnica de elicitação disso, eu quero saber quais são os campos que vão constar nessa tela de estado. Como a tela vai ficar. Ah, professora, eu não quero fazer tela. Eu quero fazer por cenários. Então, vocês vão ter que me contar quais são as situações que o cliente vai cadastrar os cenários, cadastrar o estado. Quais são os cenários? Que tipo de informação ele vai colocar? Qual tipo de informação que ele vai receber? Eu quero o detalhe dessa tela. Cidade, a mesma coisa. Clientes. Poxa, clientes, quais são os dados desse sistema aqui? Qual que era o objetivo do trabalho? Separar as pessoas em grupo, onde um grupo ia atuar como cliente e outro pedaço do grupo ia atuar como usuário, ou como UTI. O que vocês iam ter que fazer? Entender como é que ia ser a tela de clientes, como é que ia ser essa estrutura de clientes. O quê? Nome, endereço, telefone, CPF, CEP, RG. Quais são as funcionalidades que essa parte de clientes ia fazer? Cadastrar, alterar. Quais são as premissas? É premissa que no campo CEP aceite também letras. Tá certo? Não, tá errado. É premissa que no campo RG aceite também letras. Correto. É premissa que o campo CEP possua apenas 8 dígitos. Tá certo? Tá errado por quê? Oi? Tem CEP que tem mais de 8. Tem CEP que tem mais de 8 caracteres? Não tem. Ainda não. Né? São 5 e 3. Ainda não temos uma estrutura maior de CEP. Isso daí que eram as premissas voltadas para o sistema. Quais são os riscos? Quais são os riscos? Quais são os riscos dentro desse módulo de cadastro que eu estou falando? O campo nome aceita apenas 35 caracteres. Qual é o risco do usuário colocar 36? Que vai receber uma mensagem de erro. O que o sistema vai fazer? Qual é a contingência desse risco? O sistema vai apagar essa opção e possibilitar o cliente informando que este campo deve apresentar a opção de apenas 35 caracteres. Do que a gente está falando? De sistema. A gente só não está fazendo ainda um sistema. Só não está transformando isso numa linguagem. Mas é isso que se faz quando se faz o sistema. É isso aí que se faz. Se a gente não souber nortear e criar uma tela bem mapeada, bem rastreada, onde o campo CPF tem a opção de quantidade de caracteres limitadas, que eu não consigo colocar letras,
que no campo nome eu consiga colocar, dependendo do cadastro que o cara queira criar, somente letras maiúsculas. Todas essas regras que eu estou falando de delas, regras convencionais, são regras que depois viram desenvolvimento. Isso vira programação. Isso vira código. Certo? Sem entender essa estrutura, não se faz um bom sistema. Ok? Então, modelagem de sistemas de informação é para isso. Essas duas primeiras técnicas que a gente aprendeu são para isso. Outra coisa que a gente aprendeu. A partir dessa estrutura de projetos, sistemas, software, eu comecei a introduzir vocês a teoria de modelagem propriamente dita, onde eu vejo lá o que é arquitetura. Eu começo a olhar a estrutura. Eu começo a olhar a estrutura do ponto de vista da arquitetura. Por quê? O que é a arquitetura de sistemas de informação? É toda a parte física que suporta a parte lógica de um sistema de informação. O que é a parte física para suportar o lógico? Geralmente o sistema de informação fica hospedado no servidor, ele tem um tráfego online, não online, um tráfego cliente-servidor, não cliente-servidor. Ele pode estar hospedado via internet, né? Pode ser um circuito web, que também precisa de um servidor web. Eu preciso de uma base de dados. Eu posso ter um sistema virtualizado, onde eu não tenho estrutura física de tráfego, de transferência de informações. Tudo isso é a parte arquitetural. É a parte que suporta esse sistema de informação. Como que a gente chegou nessa parte aí? Vamos lá. Logo após a estrutura de planejamento de um projeto, que eu não entrei no detalhe, porque nosso objetivo não é cronogramas, a gente ainda não está em desenvolvimento para saber tempo de entrega, tempo de desenvolvimento, homologação e testes, então a gente pulou essa parte de cronograma. Está logo aí após a estrutura de riscos, quando a gente passou a teoria aí de riscos, e como planejar um projeto. Fica aí a informação, porque a gente não vai fazer cronogramas. Logo abaixo tem uma estrutura de cronogramas. E na sequência eu tenho o quê? Todo um modelo de gestão de arquitetura de software. Quem consegue se recordar aí o que é uma arquitetura dentro do conceito de modelagem de sistemas de informação? A gente falou aí, fez um desenho na lousa na época. São 10 conceitos, tá? São 10 conceitos que foram falados aí. Aprimorar as atividades do planejamento estratégico, ou seja, dentro do conceito de arquitetura, a parte de arquitetura está inserida lá na primeira fase de planejamento estratégico. É nessa hora que as matérias se relacionam, gente. No conteúdo de planejamento estratégico, a gente tem lá as fases de criar um planejamento. Todo mundo se lembra disso? Então, vamos lá. Todo mundo tem isso? Aí, dentro disso.
A primeira fase, eu emprestei meu pedaço do dia que a gente separou em grupos e ficou, né? Não vi depois. Tá aí na segunda página, eu emprestei essa estrutura aí, PET fases. Levantamento genérico de dados da organização e definição da equipe do projeto. Segundo, situação atual da área de informática e dos sistemas existentes. Nesse item 2, que eu olho dos sistemas existentes e toda a estrutura atual da arquitetura de um software dentro de uma TI, do ponto de vista estratégico, que entra a arquitetura de sistemas de informação. Deu para pegar o link ou ficou totalmente bonito? O que eu estou querendo dizer? No momento que a gente começa a planejar a necessidade de um projeto, tá? Do ponto de vista do negócio, em algum momento eu vou ter que fazer a análise da minha TI existente. O que eu tenho dentro da minha empresa? Parte daqui, ó. É um diálogo entre esses dois, onde esse daqui é um diálogo entre esses dois planejamentos, da organização e o planejamento estratégico de TI. Eu começo a ter um diálogo entre esses dois e eu chego na conclusão de desenvolvimento de um novo software. Eu preciso de um projeto novo. É um projeto do tipo... Vai cair na próxima, tá? É um projeto do tipo evolutivo, né? É um projeto totalmente novo. Professora, tira uma dúvida. Você está falando da mesma matéria de modelagem que eu já nesse modelo, como eu acabei de falar agora, eu estou dizendo onde está inserida a arquitetura de sistemas de informação dentro do planejamento estratégico. Sim. Tá? Por que precisa falar disso? Porque essa matéria toda é o que suporta a estratégia a criar o sistema. Precisa entender a hora que ela se junta. Precisa. É fundamental. Por que precisa disso? A pergunta dele foi bem pertinente, tá? Um anexo. Aqui é tudo modelagem de sistemas de informação. Para que serve? Para criar sistemas, através de modelos. Passamos dessa parte, certo? Todo mundo entendeu isso, que daqui para frente a gente vai ver vários modelos para criar um banco de dados bacana, para criar um software bacana. E o primeiro que a gente iniciou é um modelo para levantamento de requisitos para criar software. Todo mundo entendeu isso? Tudo isso está inserido dentro de uma necessidade. Não existe área de TI que fique criando software desnorteadamente. Aí acordei e quero fazer um sisteminha. Não existe isso. Que área que demanda esta área de modelagem de sistemas de informação, que nada mais é que uma área de desenvolvimento de sistemas? Que área que demanda isso? Está dentro da TI? Está. É geralmente a área onde possuímos os gerentes de projetos. Só que eles também não têm ideias de projetos sozinhos. Nasce daqui, ó. A estratégia necessita da criação de um sistema. Vamos usar aquele exemplo que eu dei em sala, que eu acho bem legal, que eu vi todo o acompanhamento, assisti a matéria e depois eu pesquisei. A criação da propaganda do Engolf, lá que eu falei de exemplo aqui. Todo o plano de vídeo desenvolvimento para computação gráfica daqueles comercial, quem demandou a necessidade de fazer um comercial? Foi a área de TI? Não. Foi a organização. A organização pensa em fazer a propaganda do seu produto. Eu tenho um produto, eu remasterizei a fórmula do Engolf, eu quero o quê? Eu quero
ganhar dinheiro com esse novo engorve aí. O que eles fazem? Geralmente eles fazem o quê? Uma das técnicas que a gente aprendeu de elucidação de requisito para projeto, mas que é a mesma. Eu pego uma técnica de brainstorm, sento aqui com a área de planejamento estratégico de TI e discuto quais são as possibilidades de desenvolver esse novo projeto. Estou em projeto. Por que eu estou em projeto? Eu já sei o que tecnicamente eu vou fazer, ou eu só sei que eu preciso fazer uma propaganda para o produto. Eu só sei isso. Quais são as tarefas que são realizadas nessa reunião? Essas 11 fases aí da apostila de planejamento estratégico de TI. Levantamento dos dados da organização para criar esse produto. O que são esses levantamentos? Levantamento financeiro, levantamento de quanto eles vão investir na TI para criar esse sistema, ou não, talvez não tenha sistema, talvez só tenha infra. Todos os projetos da TI são sempre lógicos? Não. Tudo isso vai ser analisado aqui, ó, entre esses dois. Voltando para a apostila, item conceito e atribuições de uma arquitetura de sistemas de informação. Quando a gente fala aí depois dos conceitos de Laudan, eu começo aí com 10 itens que falam do planejamento estratégico inserido na arquitetura de sistemas de informação. Do que eu estou falando? Chega um momento das discussões entre a estratégia e a TI, que eles vão olhar que tipo de arquitetura vai ser utilizada para desenvolver esse projeto. E nessa hora vai virar um projeto físico ou um projeto lógico. Quais são essas técnicas? Aprimorar as atividades do planejamento estratégico de sistemas de informação. Melhorar o desenvolvimento de sistemas de informação computadorizados. Relacionar a execução das atividades. Otimizar o tempo. Você vê que eu só falo de melhorias? Eu só falo de progresso, de evolução? Por que eu só falo disso? Porque eu já estou dentro de uma arquitetura de tecnologia da informação, ou sistema de informação. Eu já estou falando de algo existente, eu já estou falando de uma TI existente. Vocês entenderam? Eu não estou criando uma área de tecnologia do nada, eu já estou falando da área de tecnologia da empresa. Pode ser que ela não tenha nada. Aí a gente volta lá para o item 1 do planejamento. Quando eles vão avaliar a estrutura toda, o que eles olham? Levantamento genérico dos dados da organização e definição da equipe do projeto. Situação atual da área de informática e dos processos de sistemas existentes. Quer dizer que a área de estratégia avalia toda a sua TI. Como é que eu avalio a minha TI? Chamando a área de TI, discutindo. Existe o quê? Quantos servidores? Quantos desenvolvedores? Qual o tamanho do sistema? Qual vai ser o plano que a gente vai utilizar? Qual vai ser a metodologia de desenvolvimento que a gente vai utilizar? Então, o que eu estou querendo dizer é que modelagem de sistemas de informação está contigo no planejamento estratégico da TI. É uma das disciplinas dentro do planejamento da estratégia. Por que é uma das? Só sai sistema dentro do estratégia de TI? Não. Sai o quê? Sai tudo, né? Sai aquisição de maquinário, contratação de recursos, sai tudo. Modelar o sistema é uma das coisas que se faz dentro de uma área de tecnologia. Então, quer dizer que hora a gente vai estar aprendendo como modelar sistemas, uma perninha dentro de um planejamento de estratégia inteiro da TI. A TI tem várias vertentes, ela tem várias diretrizes para dar. E a gente vai olhar sempre tudo que é voltado para software. Então, a gente está olhando dois universos. Um todo, vai ter hora que uma das estratégias que a gente vai falar é de aquisição de serviços
que a gente vai pincelar rapidamente no Light. Eu estou falando de quê? De serviços, de estrutura, de físico. Eu não estou... O que isso tem a ver com modelagem de sistema de informação? Nessa hora, nada. Tá? Só nesse primeiro momento que as duas coisas se cruzam. Como conseguir entender? Mesmo? Tem alguém que não entendeu? Se tiver, levanta a mão. A gente resolve agora. Que bom. Então, gente, toda essa parte de relação aí, principalmente esse desenho aqui, ó. Esse desenho é muito ilustrativo para quem boia ainda nessa situação desse conceito. É a figura visões de uma arquitetura de sistemas de informação. É nesse desenho que eu coloco em ordem de escala, onde toda a estrutura está contida e começa na organização, negócios, sistemas, tecnologias e usuários. Aqui você consegue ver tudo, todos os vertentes que um planejamento estratégico consegue mapear de sua arquitetura de sistemas de informação. Aqui é a arquitetura de sistemas de informação. Quem que ela impacta? A organização, o negócio, os sistemas, as tecnologias, porque dependendo da tecnologia que for decidida que o sistema for realizado, talvez tenha que trocar as pessoas, os recursos, e automaticamente eu afeto aí os usuários desses sistemas. Isso aqui não deixa de ser planejamento estratégico. Só que eles olham para o todo. A arquitetura olha isso aqui do ponto de vista do só. Puro e simplesmente didático, né? Passem aí pelos conceitos da arquitetura. Eu passei eles na lousa, eu passei os 5 importantes, eu passei 2 que são de suma importância para vocês entenderem. E também falei da apresentação de arquitetura de sistemas de informação, que é nada mais que essa figura que eu acabei de falar. Todas essas vertentes. Tá bom? É isso que vai cair na prova. Essa figura a figura não vai cair, não. A figura é o conceito de apresentação de uma arquitetura de sistemas de informação. Tá? Até essa parte aí que cai na prova. Tá bom? Então, precisa recordar, precisa ver o que eu passei. A gente falou sobre isso no dia. No dia que eu dei, eu contei. Acho que tinha 18 pessoas. Esse dia que a gente falou desse assunto aí. Tá? Então, vocês vão ter que dar uma olhada aí na apostila, porque eu não vou fugir disso daí, ó. Eu também não vou reinventar a roda, não. Vai ficar dentro da apostila. Só que faltou muita gente. Tá? Alguém quer fazer alguma consideração nessa parte aqui? Todo mundo entendeu que quando eu pedi uma premissa lá, eu estou enfatizando bem nisso, porque vocês erraram bastante. Quando eu pedi lá uma premissa, uma restrição, um risco, que é uma situação sistêmica, vocês não vão falar que a premissa ou o projeto, o dono do cliente, na área cliente, ter 30 mil para começar esse projeto. Isso é premissa de sistema? Todo mundo entendeu isso, certo? Risco do projeto é não entregar na data XPTO. É risco de sistema. Beleza? Escopo do projeto é criar um sistema que atenda a todas as áreas e todas as filiais. É esse escopo quando eu falo de sistema? Então é isso que precisava entender. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar aqui nessa parte? Entende bem esse desenho aqui, tá, gente? Que daqui pra frente vai tudo ele ter nessa modelagem de sistema de informação. O desenho não vai cair. Mas eu acho importante vocês entenderem essa estratégia aqui, porque é isso aqui que a gente vai até o final, tá? A gente vai permear essa cadeia aqui. Eu vou falar mais algumas coisas de programação.
Eu vou pincelar de onde surgiram os partners, né? Que são padrões de desenvolvimento, de onde surgiram padrões de desenvolvimento de software. Depois a gente vai cair em banco de dados, estruturas de banco de dados distribuídos e paralelos. Então a gente vai cair aqui em conceito de programação, tá? Desenvolvimento de qualidade. Não, peraí. Aí o escopo do planejamento é participar da documentação. Os poucos que já dava para